Bem-vindo ao terceiro episódio aqui do podcast da Jobs to be Done Plus. Eu sou o Pedro Vargas e vou guiar essa conversa com você hoje junto com o Felipe, que trabalha com Product Marketing na plataforma Tech e também é parte da comunidade Jobs to be Done Plus. O papo de hoje vai ser bem direcionado às diferentes linhas de pensamento sobre Jobs to be Done. Enquanto uns acreditam ser de uma forma, outros acreditam ser de outra. E para a gente avançar e começar a discutir cases e conteúdos mais específicos, é muito importante você ficar bem alinhado com tudo que a gente vai conversar agora, beleza? Então fica aí com a gravação da minha conversa com o Felipe. Bom, então vamos ao que interessa, vamos ao tema de hoje. Felipe, a gente vai falar das diferentes linhas de pensamento de Jobs to be Done. Quais são essas diferenças, né? Como que a gente enxerga isso e como que a galera que está escutando aqui o podcast pode compreender isso melhor? Legal, Pedro. Então, hoje no mercado, assim, se a gente for ver quem fala sobre Jobs to be Done, existem duas visões que são bem diferentes, né, na minha opinião, assim. Então eu vejo muita gente também misturando essas duas, né, como se fosse uma coisa só. Então tem uma linha que vê Jobs to be Done como um progresso, que alguma pessoa, né, que as pessoas querem ter em algum determinado momento. E esse progresso, né, os jobs que fazem parte desse progresso, eles podem ser de 3 tipos: funcionais, emocionais e sociais. Até o Daniel falou sobre eles no último episódio do podcast. E tem uma outra linha de Jobs to be Done que enxerga os jobs como as atividades que são feitas, né? E os aspectos emocionais e sociais que podem estar envolvidos naquela atividade, eles não são jobs, eles não fazem parte do job que a pessoa quer executar em determinado momento. Então, enquanto um enxerga de uma forma mais, não vou dizer completa, porque eu já estou colocando um viés meu, né? Mas enquanto um enxerga de uma forma, como é que eu vou dizer, com mais acessórios, o outro ele já enxerga com uma forma mais objetiva, é isso? Isso. Eu acho que a gente pode dizer assim. Então, quem vê o Jobs como uma forma de progresso, tem uma visão mais ampla do que leva as pessoas a escolher determinada solução, né? E quem vê o Jobs como atividades, né, é um pouco mais focado, mas também daí acho que tem os seus trade-offs aí, os prós e contras, né, de cada um deles. Mas falando assim, se a gente for pensar, porque a gente sempre toma decisões, né, tem muita parte de comportamento aí ligada a isso. Então vejo que o Jobs como um progresso, ele realmente abrange mais aspectos de por que as pessoas escolhem alguma coisa. E aí, Felipe, quais que são esses, vamos dizer assim, essas duas pessoas, né, esses dois profissionais, gurus, os dois nomes mais conhecidos? Porque tem essa vertente A e tem a vertente B, uma que enxerga mais como progresso e uma que enxerga mais como atividade. Onde que está essa diferenciação? Quem são essas pessoas e como que elas pensam? O que você pode contar mais para a gente? Sim, legal. Então, assim, essa ideia do Jobs como progresso, hoje, ela é muito defendida pelo Alan Clement, né? Então, ele talvez seja hoje um dos autores mais prolíficos sobre o Jobs to be Done. Ele escreve muito no Medium, é ativo nas redes sociais. E essa linha do Jobs como progresso, ele traz muito a ideia do Clayton Christensen e do Bob Moesta, que são nomes mais clássicos aí da teoria de Jobs to be Done, talvez os precursores dela. E, por outro lado, né, quem enxerga os jobs como atividades é o Tony Ulrich. Então, ele também tem uma consultoria, né, que ele ajuda empresas com Jobs to be Done, mas o que ele traz, né, a metodologia dele tem o nome de Outcome Driven Innovation, né? Então, essa é vamos dizer assim, o método que ele usa, né, e associa isso ao Jobs to be Done. Então, deixa eu te cortar um pouco aqui, esse claro. Outcome Driven Innovation seria mais ou menos, na tradução, né, inovação sob demanda, basicamente? Inovação focada no resultado, né? Porque o outcome Entendi. é o resultado ali, o que as pessoas querem executar, né? Nesse caso, como a gente está falando de pessoas, né? Então seria esse foco.
Calma, calma, calma. Como já diria aquele meme clássico do Twitter, cuidado com a burra. Eu acabei confundindo dois conceitos diferentes: o Demand Side Innovation, que foi quando eu pensei na tradução aí, com o Outcome Driven Innovation, que é exatamente o que o Felipe está passando para a gente aí agora. Vou voltar um pouquinho para você continuar com a explicação do Felipe, beleza? Vamos lá. Inovação focada no resultado, né? Porque o outcome Entendi. é o resultado ali, o que as pessoas querem executar, né? Nesse caso, como a gente está falando de pessoas, né? Então seria esse foco. E Beleza. que fica bem ligado às atividades, né? Então ele associa os outcomes com as atividades que as pessoas querem fazer em determinado momento. Uhum. Então, enquanto. Vou pegar para ver se eu entendi bem, tá? E aí a galera que está escutando vai acompanhando comigo. Enquanto o Alan Clement, ele olha bastante, ele produz bastante reflexão, texto, enxerga Job Should Be Done com essas três frentes aí, né? Que foi inclusive tema do nosso episódio anterior. O Anthony Owick, ele já olha mais com caráter sistemático, com caráter é, envolvendo, vou falar bem o vocabulário da galera, assim, envolvendo planilha, envolvendo gráfico, é basicamente isso ou tem algo para adicionar? Isso, então, acho que na essência é isso mesmo. Então, Alan Clement, ele traz para a ideia de Jobs to be Done, para a teoria, diversas áreas de conhecimento. Então, fala de design, UX, psicologia, marketing. Então, ele usa diversas ferramentas, né, para chegar lá na descoberta do jobs, do job das pessoas. O Tony Ulrich, ele criou toda uma metodologia, são mais de 80, né, passos ali que essa Outcome Driven Innovation né, diz que as pessoas, as empresas aplicando vão seguir para poder encontrar, né, essa oportunidade de inovação, encontrar o job que as pessoas querem né, executar. Então é bem isso aí. O Tony Ulrich, ele é bem ferramental, assim, ele é bem, talvez assim, pragmático, né? Segue passo a passo, você vai chegar num resultado. O Alan Clement, ele busca diversas ferramentas, diversas teorias, né, para associar o Jobs to be Done. Entendi. Então, a gente entra naquela questão de teoria e método, né? Ou teoria e metodologia. É basicamente isso? Eu diria que sim. Né? Claro, o Alan Clement, ele até tem algumas ferramentas que pode usar, então como Job Stories, né, como a entrevista para entender o progresso das pessoas, mas não é tão, vamos dizer assim, fechada quanto a do Tony Ulrich. Entendi. Por sinal, o que o Felipe acabou de falar aí, as job stories, as técnicas de entrevista, enfim, isso tudo a gente vai abordar nos próximos episódios aqui do podcast. Felipe, então assim, as pessoas, os profissionais de UX, a galera de produto, as empresas podem escolher qual caminho seguir, qual forma de interpretar a Job to be Done é mais, como é que eu vou dizer, mais alinhada com o que eles precisam? Ou é algo escrito em pedra, por exemplo, a minha empresa de tecnologia é melhor eu seguir um do que o outro? Eu acho que as empresas, elas, né, as pessoas de produto e UX deveriam consumir essas duas visões e realmente ver o que faz mais sentido para elas, né? Porque eu não quero dizer aqui que uma é melhor que a outra, porque com certeza empresas conseguem sucesso aplicando uma ou outra. Então, assim, eu já vi gente falando sobre como usa a visão do Tony Ulrich e diz ter resultado e gosta da abordagem, que ser bem, né, descritiva, tem tudo lá o que a pessoa tem, que a empresa tem que fazer, quais passos tomar. Mas também já vi gente seguindo a linha do Alan Clement, né, um pouco mais alto nível, faz reflexões maiores sobre por que as pessoas estão escolhendo determinado produto e também tem sucesso. Então, acho que nesse caso, Jobs to be Done, né, acho que o primeiro passo é, se a pessoa escolheu usar Jobs to be Done, ela entendeu que ela tem que conhecer melhor os seus clientes e as pessoas que elas querem vender. Já tem essa decisão, agora, e escolher qual o melhor caminho, acho que vale muito de olhar como são os processos, olhar como a característica do time, olhar o produto e ver qual caminho é melhor para a minha empresa. Uhum. Isso aí está muito atrelado também à cultura da empresa, o que você quer, você quer inovar criando um produto novo, você quer somente inserir a teoria de Jobs to be done nas decisões de produto. Aí a gente, né, o bom é que a gente tem essa liberdade
escolher o melhor caminho, né? E esse caminho pode ser diferente da minha empresa para a sua, enfim, para das outras pessoas. Felipe, Sim. pegando assim a nossa atuação na Job Should Be Done Plus, e aí é bom que a galera já fica bastante alinhada assim. Qual que é a linha que você vê que a gente aqui dentro tem atuado mais, tem adotado mais? A linha do Alan Clement ou a do Anthony? A gente aqui na Jobs to be Done Plus, a gente segue mais a linha do Alan Clement, né, com essa ideia do Jobs as Progress. E, assim, eu acho que reflete, né, melhor como a gente pensa em todos os nossos textos, o que a gente acredita, até pelo nosso background, o que a gente já faz, como é que a gente trabalha. Eu acho que isso naturalmente foi mostrando que a linha do Jobs as Progress faz mais sentido, né, para encontrar realmente quais são os jobs que nossos clientes estão buscando quando nos contratam. Né? Então, porque, pegando o meu exemplo, né, como eu vim do marketing, a gente estuda muito que a questão emocional e social tem um peso muito grande porque as pessoas escolhem alguma coisa para a vida delas. Tem indústrias aí que muito só vendem por causa disso. Indústria de luxo, de artigos esportivos, sempre trouxeram o lado além do funcional para poder crescer e se desenvolver. Então, acho que a nossa visão aqui está mais alinhada com Jobs as Progress. Uhum. E aí, enfim, até legal dar muita clareza para quem está escutando, foi mais uma coincidência, né? Porque quando a gente se uniu para dar o pontapé inicial aí na comunidade Jobs to be Done Plus, aqui no podcast, nos nossos textos, a gente foi vendo esse alinhamento e esse, como que eu vou dizer, estava todo mundo caminhando para o mesmo lado. Isso não impede da gente continuar consumindo, né, diferentes tipos de conteúdo para entender esse outro lado. Não impede de eu, né, na minha atuação como pesquisador, passar a consumir esse outro lado. Também não impede de você, Felipe, não impede de ninguém, né, consumir os dois e alternando, vendo o que está fazendo sentido ou não, né? Então, claro, muito do conteúdo que a gente já gerou está muito na vibe do Alan Clement, enxergando o Job to be Done como progresso mesmo, até nos nossos meetups, eventos que a gente participa, que a gente é convidado a palestrar, mas tem muito desse outro lado aí que vale a pena investigar, inclusive a gente também, é uma motivação para a gente criar conteúdo com esse outro tipo. Felipe, acho que a gente falou bastante bem assim sobre essas duas visões. Tem mais algumas pessoas assim que a galera pode, vamos dizer, acompanhar, alguns outros nomes envolvidos em Job Should Be Done? Os outros dois nomes que eu aconselho, assim, que eu sigo também, é o Clayton Christensen, né? Então, ele tem alguns livros bem clássicos, Innovator's Dilemma, Muito Além da Sorte, que falam sobre inovação e jobs to be done. E o Bob Moesta, da Rewired, então eles também têm muitos conteúdos sobre jobs to be done. São essas pessoas que eu sigo, assim, e leio o que eles produzem, porque faz, né, a gente pensar, tá sempre refletindo sobre o que são jobs to be done e descobrindo como outras empresas estão usando, né? Então, acho que são pessoas, assim, que são interessantes também serem seguidas aí. Ótimo, cara. Pegando aí um finalzinho aqui já do nosso episódio, qual que é a dica que você dá para quem está escutando aqui, ou se aprofundar mais nesse tema, ou uma dica que talvez nem tenha nada a ver com esse tema, mas que você gostaria de compartilhar com os ouvintes aqui do podcast? Cara, a dica que eu quero dar, eu fiquei pensando assim, o que eu ia trazer para a gente de sugestão pro Clássico, pessoal, clássico. né? Então, eu quero dar são dicas de livros que eles não falam sobre jobs to be done, mas eles explicam um pouco como a gente toma decisão e como as coisas ao nosso redor influenciam o que a gente faz. Boa. Então, são esses livros, Rápido e Devagar, né, do Kahneman, é um livro bem clássico, aí é muito bom, recomendo muito. A Lógica do Cisne Negro, né, do Taleb, é muito bom também. O Taleb é bem polêmico nas redes sociais. Por acaso o Alan Clement segue ele também, eu vejo volta e meia retweetando e um comentando com o outro. E um outro livro é O Sinal e o Ruído, do Nate Silver. Ele produz, escreve e é o editor do site 538, que ficou famoso por
prever a eleição do Obama, e ele escreve muito também sobre tomada de decisão, estatística, dados, e traz uma boa visão de como a gente é influenciado quando a gente vai fazer uma escolha. Eu acho que isso ajuda também na hora de aplicar o Jobs to be Done e entender os jobs, né, que os nossos clientes estão querendo, né, realizar. Com certeza, cara. E aí já vou dar um feedback sobre suas indicações. O primeiro deles, o Rápido e Devagar, eu já li. Para quem está escutando aí e quer saber, é um livro mais grossinho do que o normal. É muito interessante para quem curte psicologia, economia, gosta de entender, né, o processo de tomada de decisão durante a compra. É bem, bem interessante mesmo. E o mais legal disso tudo é que, como eu já conhecia, já tinha contato com a teoria de Jobs to be Done antes, eu li ele com esse viés. E foi legal, assim, foi interessante. Então, para quem está escutando aqui também, como a gente já está no terceiro episódio, e que, né, agora a gente já está criando um conteúdo base, vai ser interessante para quando vocês forem ler e já começar a fazer essa comparação. Putz, acho que aqui tem um pouco de Jobs to be Done, aqui não tem tanto assim. A Lógica do Cisne Negro, que é o segundo livro, eu já ouvi falar, todo mundo que eu pergunto gosta muito, e o terceiro eu nunca tinha ouvido falar. Então já fica aí como um checklist aqui para mim também. Felipe, muito obrigado pela tua participação aqui. Acho que a galera vai curtir entender melhor essa desmistificação, assim, né, do que é Jobs to be Done, quais linhas de pensamento, quais são as diferenças. E tá convidado para voltar aí, viu? Pô, Pedro, valeu pelo convite e vamos lá, vamos fazer essa comunidade Jobs to be Done no Brasil crescer, se desenvolver e aprender, né? Porque toda vez que a gente produz um conteúdo ou grava um podcast, a gente também aprende mais sobre a atividade. Beleza, valeu, Felipe. Um abraço. Valeu, Pedro. Abraço. Bom, espero que você tenha curtido o conteúdo de hoje e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. No LinkedIn é só você buscar por JTBD+, tudo junto com o sinal de mais. No nosso Instagram é JTBD+, tudo junto. E não deixe de ler os nossos artigos no Medium, que sai toda semana para você. Ficamos por aqui e até a próxima terça-feira.